A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo estejam na sua vida. Hoje vamos ler o livro de Marcos, capítulo 3, gente. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. O capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Deixa o like, comenta, compartilha, envia para alguém e pega a sua Bíblia, tá, gente? Importante. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou a matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimissem, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E aqui termina esses 12 versículos do capítulo 3. Aqui já demonstra, né, que os homens religiosos queriam acusar Jesus e procurava ver como iriam matar ele. Desde o capítulo 3 do livro de Marcos já se mostrava essa conspiração contra a vida do Senhor, simplesmente porque ele fazia o bem, curava, fazia os milagres, as maravilhas, as obras, né? Independente do dia, porque ele era o Senhor. E a multidão o seguia para ser curado, para tocar nele, para alcançar o favor de Deus através da vida de Jesus. E os próprios espíritos imundos prostravam-se, viam ele e prostravam-se diante dele, clamando, dizendo: tu és o Filho de Deus. É interessante que os demônios, os enfermos, os necessitados reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, mas os religiosos não aceitavam, não consideravam que Jesus era o Filho de Deus. Assim, às vezes, no meio de uma igreja, na sociedade, as pessoas não te consideram ser filho de Deus, não te considera que Deus colocou um dom em você e que aquilo que você executa, que você faz, que você pratica, por simplesmente obedecer a Deus, as pessoas não querem reconhecer. Mas fique em paz, se você estiver cumprindo, obedecendo aquilo que Deus depositou no seu coração, a eternidade clamará e os céus declarará que você é filho e filha de Deus. Porque os que obedecem à palavra de Deus, esses são
são chamados filhos de Deus. Jesus, ele era chamado filho de Deus, porque na identidade, na essência, ele era filho de Deus. Mas ele obedecia o que o Pai falava para ele. Então fica o convite para você: obedeça a Deus, leia a palavra de dia em dia, e aos poucos o Senhor vai abrindo o seu entendimento e você vai começar a entender coisas que homens não falarão. Em uma igreja, uma pregação nunca falará aquilo que Deus falará no secreto com você. Os mistérios, os segredos que você terá junto com o Senhor, diante da sua intimidade, do secreto que você vai ter com o Senhor Jesus. No seu quarto, entra no seu quarto, fecha a tua porta e o Senhor falará com você. Um beijo no seu coração, tamo junto. Compartilha com alguém, tá? Se inscreva aí no canal, tamo junto. Na palavra da vida, que dá vida. Tamo junto.